E lá vamos nós para mais um Muqueca de Política, Gilson. Cara, hoje eu particularmente estou bastante curioso para saber como é que a gente vai conduzir esse papo aqui com um cara que faz comunicação de um jeito diferente da galera que veio aqui. Exatamente. E é o que a gente fala o tempo todo. Você tem que ouvir todos os planos, você precisa ouvir todos os aspectos políticos e vamos aprofundar hoje em um assunto que a gente ainda não aprofundou neste programa. Sim, sim. A gente vai falar com o Lucas Ribeiro, ele que é o autor deste livro aqui, ó, que é o livro proibido pelo MEC, Revolução Cubana e Ditadura Castrista. Eita, trava a língua aqui agora. Mas ferrou. E ele também tem a página História Sem Marx, que ele conta a história de uma outra forma, de uma outra ótica. Lucas, eu queria que você falasse um pouco sobre você. Seja muito bem-vindo ao Muqueca de Política. Bem-vindo. Fale como é que foi, como é que você chegou nessa ideia de História Sem Marx, cara. E fale também um pouco sobre você e sobre esse livro, só pra gente começar o assunto. É bom, eu acho que até vocês, né, que são grandes especialistas em comunicação política e também, eu acho que já tem digamos, uma provocação, né, tanto no título do livro, né, que o livro proibido pelo MEC, né, que já traz essa... O cara é bom de comunicação que ele já cria logo um impacto. O livro proibido pelo MEC. Todo mundo quer ver o que é proibido. Claro. Quer saber, né, o que é. E aí na página também História Sem Marx, porque a gente sabe, né, que existe esse domínio, essa hegemonia, né, e minha perspectiva que eu quero é trazer uma visão realmente antimarxista, né, anticomunista, declaradamente aberto, né, do livro, uma visão, digamos, mais conservadora e também, especialmente, anticomunista. Né? Eu trago, digamos, fatos, né, porque as ciências humanas ela é muito ampla, né, na sociologia, na história, e o que eu vejo da história, né, que existe muito a questão dos fatos que você escolhe falar e dos fatos que você escolhe não falar, ou da profundidade que você vai dar, ou que não vai dar, entendeu? Então, inclusive também das interpretações, né? E eu cresci ouvindo uma frase que diz assim, que a história, em geral, ela é contada pelo vencedor, né? Não funciona bem querendo assim, ou não, a gente sabe que dizer que a história é 100% sem viés nunca vai acontecer. Isso eu discordo completamente. A história vai ter uma perspectiva, existem fatos, sim. Agora sim, todos os fatos são da margem para interpretação. Tudo dá margem para interpretação, né? Essa dos vencedores, eu já não tenho muita certeza, por exemplo, no Brasil, né, os guerrilheiros, né, que estavam contra, na época, o regime militar, né, e que depois foram acompanhando as universidades, eles contaram a história e eles foram os perdedores. Né? Então, às vezes... A grande questão é a grande questão é se o regime militar caiu, quem venceu é quem estava do outro lado e vai continuar contando essa história. Isso, então exato. acaba sendo dos vencedores mesmo, não tem jeito. Isso, mas naquele momento era perdedor, depois era vencedor, e depois vai mudando isso aí. O jogo vai virando e vai mudando essa história, nessa narrativa. A grande questão é que existe uma dinâmica muito grande. E eu acho que depois que a humanidade chegou em determinado tamanho, se parou de ter controle sobre essas narrativas da forma que acontecia antes. Principalmente quando a gente fala sobre toda a revolução relacionada à comunicação, né? Uhum. Como você fala, existia um viés dentro das universidades, como você enxerga, que contava a história de um jeito, mas hoje a gente já tem pessoas que não precisam entrar na universidade para contar a história e influenciar pessoas, como você, por exemplo, faz com sua página. Né? Então, assim, eu acho que a gente caminha para um mundo onde a centralização da informação ela vai cada vez mais enfraquecer, né? É um caminho que eu considero sem volta. Antigamente, para você falar com uma multidão, você juntava no auditório de uma escola, né? Você juntava numa sala de aula 50 pessoas, 200 pessoas, 500 pessoas. Hoje você tem uma rede social que a sua mesmo tem 17.800 pessoas. Então você fala para um público muito maior do que um auditório. E eu tava conversando aqui, eu assisti nesse fim de semana, até por indicação de Paulo, o documentário O Caçador de Marajás, que trata sobre Collor, né? E aí eu tava... Netflix, não, realmente. Na Globoplay. Aí eu tava conversando com minha esposa, falando sobre as manifestações. E aí eu falei assim, eu sou do tempo que não existia celular. Então, eu tava na sala de aula... Era sala de aula. E aí passava 3, 4 pessoas do Grêmio Estudantil, que vinha com alguém da universidade... E chegava lá e falava assim, não, porque vai ter uma manifestação contra o aumento da passagem de ônibus tal hora. E aí, assim, era isso, tal lugar, tal hora. Meu amigo, não tinha celular pra você confirmar, não tinha e-mail, não tinha rede social, não tinha nada. Você tinha que chegar lá e de repente você chegava e tava o pessoal lá. Então, assim, isso mudou, pô. Isso. E a coisa fragmentou, né? Ao ponto de, por exemplo,
numa manifestação dessa, a gente colocava lá, sei lá, 2, 3 mil pessoas, mas aqui você fala rapidamente, de forma muito tranquila, com 18 mil pessoas, né? Então, assim, a informação em si, ela se descentralizou demais. Sim. A formação de opinião, ela se descentralizou. Inclusive, uma coisa que a gente fala muito aqui é o seguinte, Paulo, que é um cara que veio de dentro da política, né, e criou toda essa experiência dele de comunicação saindo de dentro da política, diferente de mim, que eu vim de fora para a política. Ele é do tempo que o cara precisava conhecer todo mundo no partido para depois de um bom tempo de relacionamento e trabalho, ele se viabilizar politicamente. Hoje não. O cara já chega viabilizado. O partido já busca nessas pessoas, né? Hoje o cara já chega viabilizado. Mas aí, assim, a gente queria ouvir de você, né? E eu acho que aqui vai ser uma troca de informações e experiência muito interessante. O seguinte... você é um cara que se comunica bem hoje dentro do seu campo, da sua bolha, e a gente tem aí um grande desafio comunicacional para 2026. A gente vive um momento onde a espetacularização da política é uma realidade, os políticos eles cada vez mais estão se transformando em tiktokers, né? E aí assim, a gente vê que alguns já se comunicam muito bem, se estabeleceram, mas outros ainda patinam. Então você, enquanto criador de conteúdo, como é que primeiro você enxerga esse cenário eleitoral para 2026, né, do ponto de vista comunicacional, e assim, o que é que você acha que ainda, e aí vamos tratar do campo que você milita, que eu acho que é interessante, o que é que você acha que o campo conservador ainda precisa fazer para se comunicar melhor? Como é que você está fazendo essa análise? Bom, você está dizendo... das estratégias de comunicação, né? Eu acho que assim, o que eu posso trazer um pouco disso, eu acho que é a importância de colocar, digamos, o conteúdo como importante. É claro que vai ter, digamos, algumas coisas assim, entre aspas, mais apelativas, um meme, né? Alguma coisa assim que viraliza mesmo. O meu conteúdo que tem mais visualização é uma piada de um cara falando em espanhol, só com a legenda, né? Contando uma piada lá de Hugo Chávez e Fidel Castro, que tem, sei lá, eu acho que quase 900 mil views, pô. Misericórdia, view pra caramba, muito bicho. View, toda hora, até hoje aparece Até hoje aparece like lá. Aparece like, aparece gente por causa desse conteúdo, entendeu? Assim, que foi eu peguei... Tem outros que deu um trabalho danado, outros que fazem... Eu tenho que fazer uma pesquisa, revisar o conteúdo, tudo do jogo, fazer... Hoje eu faço a edição 973 mil. O Paulo achou aí. 973 vai bater 1 milhão, já. Já vai bater 1 milhão. Já bateu 1 milhão. Esse é o mais bombado. E esse foi... Eu não tive trabalho nenhum esse. Eu peguei no Twitter, eu achei legalzinho e joguei. Só que eu nunca imaginei, não fiz nada. E a galera gostou. E é engraçado. E vai compartilhando. Esse foi o que mais bombou. Então, assim, e tem outro lado também. Às vezes tem outros conteúdos que eu faço, é um trabalho danado para fazer. Uma pesquisa danada, uma né? Pesquisa vários, que na verdade os conteúdos, o que tem de Carrossel e de Rios, são basicamente resumos de capítulos de livro. Então, normalmente 15, 20, 25 páginas, 30, entendeu? Às vezes, por exemplo, tem um que eu fiz uma sequência de alguns temas de Venezuela, que eu peguei um artigo acadêmico e fiz uns 3 carrosséis com aquilo, entendeu? Mas foi um trabalho difícil, denso, né? E você Sim, porque você tem que sintetizar muita coisa, né? Para poder a informação chegar ágil, para a pessoa não perder tanto tempo quanto você para aprender a mensagem, né? Exato. Eu pego aquele conhecimento, digamos, mais técnico, intelectual, acadêmico e tento transformar para, digamos... Para a linguagem, né? Um intelectual jornalístico, digamos, né? Sim. Um pouco mais acessível. Mas você traz para essa linguagem de internet, essa linguagem mais acessível para todo mundo. Isso, eu dou facilitado, como se fosse, né? Como se fosse slides. Mas aí, assim, a gente tem um pouco de experiência com isso e eu queria ouvir de você. Você sente que quando você traz esse conteúdo mais técnico, o engajamento ele é menor, né? As pessoas elas consomem menos do que, por exemplo, um meme, uma coisa mais que serve como uma indireta, né? Você consegue perceber essa diferença? O meme é importante para mim para eu ganhar, crescer. Ganhar de outro, eu vou ganhar notoriedade. Sim. Mas, ao mesmo tempo, existem conteúdos meus também que eu fiz, que eu considero que tem uma qualidade de conteúdo bom também, e assim, não é... Tem substância, né? Tem substância, e que bombou. Por exemplo, eu fiz e tem muitos textos que eu fiz. Sim. Às vezes o pessoal também fala que acabou o texto, né? Não sei se... existe muito esse texto no Instagram e tal, não sei como é que é. Mas assim, vários textos meus bombaram. Mas agora eu acho que é interessante, até porque o Instagram agora ele começa a ranquear no Google. Ele começa a indexar no Google. Então assim, quando você coloca uma legenda com bastante texto hoje, é bom porque você está indexando no Google. Sim, então é importante hoje uma legenda dentro do Instagram, ela é fundamental. Né? Quem só faz legendinha de textinho, bote aqui sua legenda, esqueça.
Isso aí não vai virar muito bem no Google, porque a ideia é que toda a internet ela se comunique. Eu acho que isso é importante. Agora, o que deu bom para mim, assim, em termos de visualização, de comunicação, que vocês estão querendo trazer sempre essa abordagem, né? É um tema que eu já tenho uma expertise, já conheço, só que tá bombando. Um exemplo. É uma época que eu falei de Felipe Martins, na época que tava bombando os temas dele. Sim. E aí eu fiz um texto bem legal, você procurar depois, acho que você tem 300 mil de texto, Sim. 300 mil views de um texto. Sim. Bom. Bom número. Bom número. Bombou. Tem um texto também que eu fiz de Charlie Kirk, na época que ele morreu. Sim. Só que aí eu peguei o hype, né? Tipo assim, eu tava vindo ali, o cara tinha tomado um tiro no negócio, né? Ele levou já. Aí comecei a escrever. Sim. Ele não tava. Né? Não tinha falecido ainda. Mas eu sabia que o cara tomou um tiro. Possivelmente, né? A chance era realmente muito grande, né? Aí eu já fui escrevendo e tal, e aí ajustando, fazendo um texto legal e viralizou absurdamente, entendeu? E as pessoas leram realmente o texto, você vê que as pessoas comentam, o Felipe Martins é a mesma coisa, as pessoas leram e textos relativamente longos que bombaram. Tá? A gente brincou, né, aqui com a headline ali do seu livro, né, o livro proibido pelo MEC, porque essa é uma tática, né, que muitas vezes ela é importante, né? A gente às vezes fica pensando assim, talvez não seja legal a gente fazer uma headline assim que cria uma confusão, que seja um byte, né? Mas hoje, com a escassez de atenção, eu acho que essas estratégias elas são válidas. Só que isso daí acaba chamando pessoas também que vêm contra, né, a ideia. Claro. Você sente hoje que isso é uma coisa que a gente tem debatido muito aqui, né, Paulo? A gente vê que durante muito tempo se tensionou essa corda, né, da polarização, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita. Você sentiu que esse movimento de polarização, ele já foi maior em algum momento? As pessoas estavam mais dispostas a discutir, chegar lá para falar mal, brigar, esculhambar, falar que você estava errado, e hoje tem diminuído? Ou você acha que essa polarização, essa tensão, ela ainda existe de verdade, do jeito que ela existia há 4, 5 anos atrás? Você ainda sente isso? Eu acho que ela existe, e isso é muito claro. Você tem, por exemplo, influenciadores, né, políticos e relativos, né? Você tem, por exemplo, um Jones Manuel, que é um cara de extrema esquerda, né? Sim. Defende stalinista, inclusive. E que ele tem uma capacidade de comunicação absurda. Entendeu? Ou você tem, por exemplo, o Nicas Ferreira, entendeu? Que é um conservador e tal, que tem isso. Agora, eu acho que existe uma diferença, que você está falando também, das redes. Porque o Twitter, realmente, e eu não tenho força no Twitter, não entro, porque o Twitter realmente é muito complicado. Eu particularmente não gosto. Eu gosto para acompanhar. Eu gosto para ver o que está sendo debatido, entendeu? Mas o Twitter, realmente, você vê esse tipo de coisa de polarização lá, é total, pô. Sim. E hoje o Twitter tá até pior, porque eles estão tentando mandar o que você não gosta. Sim. Pra você comentar. Que é uma excelente tática. Porque na verdade, ele entrega o que a gente olha mais. O algoritmo ele entrega o que você vê mais. E você acaba vendo as tretas dos outros e você começa a acabar... Não, é uma excelente tática. O Twitter é uma excelente tática fazer isso, porque assim... o que move hoje a política é justamente a galera que faz o papel do contra, né? O que é interessante é assim, porque as inteligências artificiais elas são feitas com uma base. E o Grok, ela é feita com a base no Twitter. Sim. Se você for bater um papo com o Grok, você vai ver que é muito mais ácido, muito mais duro, porque a base do Grok é exatamente o Twitter. Abastecido. É abastecido pelo Twitter. E o objetivo final de toda a rede social é que o usuário ele passe o maior tempo possível lá dentro, né? Então não adianta isso daí que você fala, cara. Já o Instagram de formar o fã-clube. Exatamente, formar as comunidades. Então tem suas diferenças, né? Mas assim, a gente tem sentido no discurso de algumas pessoas e também medido em algumas pesquisas que o brasileiro médio, né, ele tá meio que cansado dessa porra de ficar ali brigando o tempo inteiro por política, né? É uma coisa que... Essa turma que não quer saber de nada, ela tá ficando maior. Esse centro, esse bolo que não entra nessa confusão. Porque os extremos ficam brigando, mas cada vez mais essa massa ou não quer votar, ou não tá interessado em política. Então, assim, a gente vê muita gente assim, que nada, eu não vou nem votar. Então, assim, eu vou votar em quem der na telha lá. Tanto que a gente já planeja uma campanha hoje, pensando nos últimos 15 dias, que é onde vem a decisão. Isso. Ela sempre foi assim, mas está se fortalecendo nisso. O número de indecisos, hoje você abre uma pesquisa e fala assim, fulano tem X%, ciclano tem Y%. Cara, se você vê o número de pessoas que não declararam voto, ou não querem votar, não sabem, é enorme. Está falando de 90%, de 80%. Então, assim, a fatia ainda que diz que vota, e vota em um candidato hoje, é muito pequena para você fazer qualquer projeção. Então, assim, o cara hoje, a menos de um ano de uma eleição,
achar que você pode cravar, porque fulano tá na frente da pesquisa, esquece isso. Não, é loucura, esquece, tem muita coisa ainda para acontecer para lá, muita coisa Até para porque acontecer. essas pessoas, né, que estão meio que cansadas da polarização, elas vão ser muito menos influenciadas, né, pelo poder da comunicação e vão ser muito mais impactadas, como o Paulo falou, nos últimos dias, porque tem que decidir votar em alguém, né? Que as pessoas têm um pouco ainda essa visão aqui no Brasil, né? E aí, assim, eu acho que você tem um espaço de discussão que, obviamente, existe uma bolha aí, né? Você está cercado de pessoas que, na maioria das vezes, concordam com o que você fala. A gente teve uma experiência esses dias aqui, interessante, né? Que foi o seguinte, a gente fez um corte de um podcast que a gente gravou com o Vitor Pinto, que é o Vitor do Jornal, um jornalista que fala sobre comunicação política, e sobre política, e o cara, ele fala sobre a CM, né, nesse corte. Ele fala que a CM disputou 2022 com a Grife, como popstar e tal, mas que agora ele vem como opositor, que é um cara que agora vem para bater em Jerônimo e tal. E o corte fica subentendido que o cara tá elogiando ele. Velho, a gente... É o recorde já da nossa página. É bombada. E digo pra você assim que 90% das pessoas que comentaram, elas não vieram lá pra acompanhar o nosso conteúdo. Então assim... Exato. E não tiveram a preocupação de, eu tenho aquele corte de 2 minutos, eu não tive a preocupação de eu vou assistir o podcast todo pra poder entender qual é o contexto dessa frase. Só foi ali dar a pancada e tretar. Então assim, você hoje, a sua página, ela ainda... tem esse comportamento da pessoa que chega lá, não consome nada, às vezes nem entende qual é a mensagem que você está passando, porque você tem um arco narrativo, né? Você está desde o início contando uma história. E aí chega só o livro proibido pelo MEC, a ditadura cubana, vamos tirar o marxismo das universidades. Aí o cara só vê aquilo ali e aí não considera nada do que você tá produzindo de conteúdo, só chega daquela porrada e vai embora. Você ainda sofre muito com esse tipo de audiência, que é uma audiência suja, ou você já conseguiu criar uma audiência limpa? Não, acho que uma audiência bem, entre aspas, mais limpa, né? Porque eu acho que ainda não tô. Porque, por exemplo, eu acho que tem algumas estratégias que se eu tinha vontade de fazer isso ano que vem, né? De, digamos, fazer uma polarização específica. Porque eu não faço muito um ataque a pessoas ainda. Sim. Ainda. Mas, por exemplo, eu tinha vontade. Se você quiser começar a atacar aqui, já pode. Fica à vontade, escolha 3 nomes e vai. Isso. Eu tinha vontade, por exemplo, de fazer um contraponto pro Jones Manuel. Sim. Só que eu sei também, embora eu discorde completamente das ideias dele, eu sei que ele é um cara que estudou também. Eu tenho que estudar. Eu tô lendo alguns livros dele. Sim. Entendeu? Sim. Eu não quero chegar a fazer um debate aqui e ficar tritando uma coisinha, entendeu? Eu tô lendo as coisas dele, eu tô vendo os conteúdos dele. Sim. Então, assim, eu gostaria de fazer um contraponto. Aí, claro, se eu fizer contraponto, vai vir os haters. Lógico. Né? Mas, assim, eu não tenho feito tanto conteúdo, assim, de treta. Polarizador. É polarizador porque, assim, de certa forma... Não sei como é que você entende, mas assim... Não, mas você não tá sendo agudo na polarização. Você polariza expondo suas ideias. Isso, mas você não tá provocando a outra base, por enquanto. É isso que você tá dizendo. Exatamente. Eu não tô provocando indivíduos e também não tô procurando treta em outros lugares. Sim. Tô procurando consolidar minha base. Eu acho que em algum momento vai ter que ter. É a treta que vai fazer crescer. Fura a bolha. Mas assim, hoje, como assim, eu tô tem um processo novo que eu vou começar agora na página também. É até bom estar vindo com vocês, que eu vou iniciar. Que eu comecei também no YouTube. E no YouTube eu postei algumas coisas. Tá bem pequenininho lá ainda. Sim. E vou fazer conteúdo, o mesmo conteúdo que eu estou fazendo uma pesquisa, que eu estou fazendo já também um outro livro, né? Que é um livro de história do século XX. Aí eu estou fazendo, digamos, uma parte que vai ser, digamos, um conteúdo curto para Reels no Instagram. E eu vou fazer um maior para o YouTube. Sim. Então eu estou focado muito mais nisso. O Reels vai ser uma isca para o cara ir para o YouTube. Isso, mas só que meu Instagram hoje é bem maior que o YouTube, né? Mas... eu espero também crescer lá depois, né? Sim. Mas ir fazendo esses conteúdos que vai ser a base do segundo livro que eu vou estar lançando aí, espero que ano que venha. Sim. Não sei. Mas qual é esse planejamento que eu tenho? Então, assim, eu não tô querendo gastar hoje tanta energia com a treta. Entendeu? Sim. Então eu tô... Que gasta energia. Que gasta energia. Vai ser desgastante. É um desgaste, pô. Emocional, físico e mental. Você tem uma coisa que tira você do senso comum de tanto quem puxa o discurso mais para a direita ou para a esquerda, que é assim, quando você fala história de Marx, história sem Marx,
você precisa estudar a história de Marx. E isso, eu estudo muito, assim, Marx. Então, o que é importante, assim, e por que você buscou isso? Porque normalmente a pessoa que está na esquerda fala assim, não quero nem saber do assunto de lá. Quem está na direita não quero nem saber. O que lhe despertou? Eu vou estudar Marx para poder entender como é que seria a história sem ele. E o que você falou, eu vou estudar o cara que faz a narrativa lá porque eu quero combater o que ele fala. Então, assim, de estudar o adversário, que para mim, eu gosto de falar muito isso. Eu faço muito isso em campanha. Tipo assim, quando eu faço uma campanha, eu faço a minha campanha, a campanha dos adversários, porque eu tenho todo o planejamento, todas as campanhas dos adversários. O que ele pode fazer, o que ele não pode fazer. Então eu gosto de trabalhar dessa forma. A minha estratégia, eu faço em cima disso. Eu faço análise SWOT em todos os candidatos. Sim. Se tiver 5 candidatos a prefeito, eu vou fazer os 5 candidatos. Quais são os adversários? São esse. Pronto, vamos disputar isso aqui. Na de deputado, a mesma coisa. Dentro do partido, você está disputando contra quem? Esse. O que eu posso fazer diferente? Então, você tem que estudar esse outro lado. E o que ele despertou a fazer isso? Bom, a minha trajetória, né, que eu tenho uma formação, eu me formei em comunicação, né, publicidade e propaganda inicialmente, só que não trabalhei na área há tanto tempo. E aí eu fiz uma faculdade depois de Relações Internacionais, que eu fiz em 2013, mas antes de fazer a faculdade, eu tinha estudado para o concurso de diplomacia. Quando eu terminei a faculdade de publicidade, eu tive aquele sonho de carreira diplomática. Sim. E aí eu estudei muita coisa. Sabe, Paulo? De política nacional, de economia brasileira, de história mundial, história do Brasil, geografia. Eu fiquei com um arcabouço grande. Eu não cheguei a passar no concurso, mas eu fiz um arcabouço grande que eu falei, não, eu ali 2009 até 2011, 12, e aí depois eu entrei na Faculdade de Relações Internacionais, depois fiz mestrado. E a minha tese que eu falei na época é o seguinte, bom, eu estudei tanto isso aqui, eu acho que eu entrando eu vou ser destaque lá e vou conseguir os melhores espaços, né, em relações internacionais. E eu consegui, né? Então aí eu depois tive experiência de trabalhar na parte de Câmara de Comércio, né, aqui eu cheguei na Argentina, Bahia, na Federação de Indústrias. Cheguei a trabalhar na Câmara de Comércio lá na Colômbia, que eu morei na Colômbia por 3 anos também. Enfim, aí eu tive essa experiência, digamos, de relações internacionais e uma capacidade que eu tinha, de certa forma, de previsão, porque eu tinha um background histórico, político e tal, e eu ajudava a prever certas coisas. Eu conseguia ver para onde ia. Antecipar cenários, né? Antecipar cenários, que eu conseguia fazer isso muito bem. E aí, a partir de 2019, terminando o mestrado, que eu comecei a escrever para jornais, né, que me chamaram pela minha formação em Relações Internacionais, né? E aí eu fiquei cobrindo temas de política internacional, né, e especialmente América Latina, que eu cobria por um jornal chamado Brasil Sem Medo, que felizmente acabou, mas fiquei 4 anos lá. Eu escrevi para jornais e como eu morei na Colômbia, eu tive muito contato com o pessoal da direita lá, tanto o pessoal, digamos, mais libertário, mais conservador. Eu fiz muitas relações lá, quando eu morei lá. Enfim, fiz mestrado e isso me ajudou depois, porque eu tenho fontes, né? Eu tenho enfim, aí eu escrevi para jornais, por exemplo, lá da Flórida, né? O Diário das Américas, um jornal tradicional de lá, a DN América, que é um jornal de dissidentes cubanos, né? Que eu escrevi para lá. Escrevi para um jornal também da Espanha, La Gaceta de La Iberosfera, vários jornais. E tive digamos, esse arcabouço, né? E, ao mesmo tempo, muito voltando atrás para entender, falando das razões, né? Sim. Mais ou menos 2012, 2013, eu conheci o professor Olavo de Carvalho. E eu já tinha estudado muita coisa de esquerda. Sim. Essa época que eu estudei para concurso de diplomacia, eu estudei uma ampla biografia de esquerda. Tinha uma outra coisa que não era. Tinha, às vezes, um livro de economia, que tinha um cara que puxava alguma coisa liberal e tal. Mas você tinha uma base de pensadores intelectuais de esquerda que eu me formei ali. Eu aprendi muito mais estudando para concurso de diplomacia que qualquer faculdade que eu fiz. Né? Sim, então, né? isso é fato. Porque eu estudei muito, eu estudava várias horas por dia. Aí, assim, essa é uma temática que até para quem faz comunicação voltada para o campo conservador, é interessante a gente explanar aqui, que é o seguinte: como é que você enxerga o pensamento, né, de Olavo de Carvalho influenciando a comunicação no campo conservador? Porque, assim, ele tinha uma forma muito peculiar de se comunicar, né? Isso. Ele era um cara que talvez ele antecipou esse movimento, por exemplo, de ser muito cru que o Bolsonaro ele fez em 2018. Apesar de Bolsonaro ser um cara que já era muito cru, direto demais, sem papas na língua e etc., mas ele meio que antecipa muito esse movimento com os alunos dele, na forma de se comunicar com o público em geral. E aí, assim, você que teve contato, né? Como é que você enxerga que o pensamento dele
movimentou esse campo do ponto de vista da comunicação. Isso daí é legal para quem está assistindo até entender coisas que fazem hoje e que não vivenciaram. Eu acho que assim, tem a questão da personalidade dele, uma coisa que ele fazia na forma lá, porque ele é diferente nas aulas e no Facebook, na época que tinha, né? Hoje ninguém usa o Facebook mais. Mas eu acho que usa, mas enfim, a gente não... Gilson usa. Eu sou millennial. Eu não, eu sou geração Z. Eu sou millennial, eu uso. Pessoal, mas enfim, tinha até Orkut antes, né, e tal. E principalmente nos vídeos que ele fazia, que o pessoal brincava, né? Que ele fazia uma mistura de Aristóteles com Alborguete, né? Sim. Então, ele realmente é um cara de profundidade que tinha um respaldo, mas ele tinha muito esse humor também. O Olavo de Carvalho era um cara engraçado, político, assim, e ele fazia, né? De quando ele ficava revoltava com alguma coisa, ele falava, puta que pariu, não sei o que, xingava lá, entendeu? E ao mesmo tempo estava falando, às vezes, de temas transcendentais, estava falando de Roger Scruton, de Eric Voegelin, em pensadores conservadores de altíssimo calibre, e aí depois estava mandando o cara tomar no cu e dizer esse vagabundo, não vou perder, enfim. Só que aí tem o estilo dele, né? Realmente ele tinha um estilo de comunicação muito interessante, eu não sei, assim, quem consegue replicar ele hoje no Brasil, não sei. Mas, assim, eu acho que ele ajudou mais do que a comunicação na formação de toda a direita, né? Então... Eu traço esse paralelo e lhe pergunto, que você é um cara que entende muito mais do que eu, pelo seguinte. Eu acho que Paulo pode até confirmar, ele que é um cara que está na política há mais tempo. Mas, assim, antes desse movimento conservador, eu acho que não existiram políticos assim, tão cruz de chegar com 10 microfones de emissora e xingar, por exemplo, né? A política era muito mais contida, polida, muito mais engomada, né? E assim, hoje... corporativista. Hoje... Vamos lá. É óbvio que a gente sabe que ele bebeu de alguma fonte também, que ele não foi o criador desse movimento, porque a gente enxerga isso acontecendo em outros países, né? Mas assim, eu acho que ele foi um grande catalisador dessa forma. Eu acho que ele fundou também, de certa forma, a direita. Teve várias pessoas também, mas ele foi o principal. Olavo sim. Essa forma de xingar, de ser mais agressivo, né? A gente não enxergava isso na política brasileira. Existia uma agressividade velada, né? O cara, o Collor é engraçado o jeito que ele xingava a pessoa. Ele parecia que tava fazendo grandes elogios, né? Que eram palavras que a gente nem sabia quais eram. O que vem acontecendo tipo assim, a política municipal era muito assim. Nas cidadezinhas pequenas, hoje acontece que a política nacional, ela é como se fosse uma política municipal de uma cidadezinha pequena. Então, assim, essa coisa de você virou um grande vizinho, de xingar, de não sei o quê. Virou exatamente isso. A política que era aquela coisa pequena no município, hoje, nacionalmente, ela é aquele jeito pequenininho, aquela coisa tosca de vamos brigar, não sei o quê, o cara... Nacionalmente. Aí pegou a proporção, transformou isso numa proporção nacional e é o que virou. Mas isso não virou. Eu acho que, pra mim, a grande virada foi na eleição de 2014, tá? Quando o Aécio fez a polarização com Dilma. Na minha percepção. Tá? Porque assim, até então, você tinha um Brasil que ele versava aqui na política, ele estava falando de esquerda até no máximo centro ali. Centro-direita, um ou outro. Era o que você tinha ali. Então, assim, a direita, de fato, entrou na eleição a partir de 18. Isso, A partir de 18. Mas quem esticou essa corda, quem puxou para que a direita entrasse, abrisse a porta para que a direita entrasse, foi a campanha de Aécio. Foi aquela briga, aquela confusão de Aécio, que depois veio com o impeachment de Dilma, questionando o processo eleitoral. Isso aí abriu uma fenda, né? Exatamente, abriu um precedente enorme que assim, que aí entrou, né? Aí o Olavo teve mais força quando você teve que falar. Porque você vê assim, na direita você tem um Olavo muito forte. Que é um cara que formou muita gente. Na esquerda você fala de várias pessoas. Isso. Você tem foi mais descentralizado nesse aspecto. Exato. Na direita você tem isso muito centralizado em Olavo. E às vezes, até isso assim, o carimbo de ser, não, eu sou aluno do professor Olavo, já bota o cara assim acima. Era uma chancela até para o cara se viabilizar dentro da direita, Exatamente, era. Se o cara foi aluno de Olavo, ele automaticamente era muito bem-vindo e tinha respaldo no mundo conservador. Isso. Mas também tinha as tretas e as brigas. Por que você acha assim que na direita isso ficou focado em Olavo e na esquerda você tem várias pessoas, vários autores, vários professores, vamos dizer assim? Não, porque eu acho que ele realmente foi o fundador, assim, em termos de ciência política mesmo, assim, de formação de pessoas, sabe? Porque, claro, teve outras iniciativas, a gente pode falar lá, Instituto Mises Brasil,
você tinha ali uma coisa bem mais... Mas nenhum com o alcance que ele teve, né? Você tinha um Millennium, que tinha um debatezinho um pouco mais liberal, mas bem contido, né? E tal. Ninguém deu segmento a isso, ninguém continuou com isso. Hoje existe um... Só que é isso que eu ia perguntar. Hoje existe um herdeiro desse legado dele de formar pessoas? Não existe um herdeiro, é bem fragmentado. Um cara com esse tamanho que ele teve, né? Não tem. Nenhum equivalente a ele não tem. Mas existem vários, digamos assim... Que replicam o que ele fazia. Não é necessariamente o que ele faz, mas assim, que deram continuidade, eles estudaram realmente o pensamento do professor Olavo e levaram para certas áreas. Você tem, por exemplo, que posso indicar alguns nomes aqui. Por exemplo, Flávio Goldo é antropólogo, né? Mas ele escreve para a Gazeta do Povo. Ele escreveu um livro, A Corrupção e a Inteligência, que é fantástico, eu recomendo aí quem puder ler, que explica um pouco da origem aqui do Charles Marx também. Aí você tem, por exemplo, um que eu acho muito capacitado, o Flávio Morgenstern, não sei se vocês conhecem, que ele escreve lá para a Revista Oeste, mas ele também é crítico literário, ele fala de política, ele fala de de literatura, de religião, de vários aspectos, entendeu? E aí tem gente de várias áreas, assim, bem... isso, tem as bolhas católicas hoje também, que tem surgido muito, né? Então, surgiu um eixo mais tradicionalista também retomando. Isso é uma coisa que é interessante a gente falar, até porque a gente aborda isso do ponto de vista da comunicação, que assim, apesar de a gente hoje enxergar, né, que existe um alinhamento muito forte entre as igrejas neopentecostais e o movimento conservador, quando se fala de comunicação, porque eles são um grande veículo de comunicação para o movimento conservador, mas toda essa gama de pessoas que se formaram na época de Olavo, elas vinham do movimento conservador católico, né? Na sua grande maioria, né? Mas teve influência também de muitos protestantes, só que minoria, porque o Olavo realmente era bem católico, né? Mas muitas pessoas também, protestantes, inclusive, se aproximaram de Olavo. Agora, vários tiveram algumas tretas, né? Alguns problemas, por exemplo, você veja, o próprio Silas Malafaia sempre se bicou muito. E era uma pessoa que tinha um peso de comunicação muito grande. Mas acho que intelectualmente o Olavo não se compara, bem acima, né? Mas Silas Malafaia tá pra onde o vento bate, né? Porque ele já teve com o Lula, ele vai estar com quem tiver no poder no final, né? No final das contas, ele é um cara assim que no idealismo mesmo você não vai encontrar nele, você vai encontrar oportunismo, né? É a visão que eu tenho. Agora, a história conta isso. Agora, assim, é interessante a gente ainda explorar um pouco isso, porque assim, quando eu falo ali, porque ele era um cara que era mais cru, xingava e tal, hoje eu enxergo que toda a estética de comunicação da direita, em sua grande maioria, né, do campo conservador, em sua grande maioria segue isso, porque se você puxar praticamente todos os políticos à direita que se comunicam bem, que impactam o debate, né, todos eles levam um pouco de Olavo de Carvalho na sua forma de comunicar, né? Tirando o Nicolas, por exemplo, que é um cara muito bom mocismo, um cara assim que, apesar de ter posições agudas e de confrontar... Ele é bom, tá pegando bom. Mas a grande maioria, vem nessa coisa de ser um cara mais agressivo do ponto de vista de atacar, de polarizar, de usar, talvez, de palavrão, de termos mais fortes. Então, assim... você considera que, além de fundar a direita, como você fala aqui, né, nacional, que ele ainda é um cara que influencia a forma de se comunicar desse campo? Você considera que existe essa grande influência ainda? Eu acho que influencia, mas essa estética que você está falando, digamos assim, né, a estética do copo de requeijão, entendeu? De fazer a gravação na prancha de... Rústico, né? Rústico, negócio mais toscão. Fica meio, digamos, sei lá, meio Hermes e Renato, né? Que a geração vai lembrar aqui. Assisti muito. Aquela coisa mais toscona, assim, eu acho que isso vem mais até do bolsonarismo. Sim. Né? Eu acho que isso vem... Tinha uma releitura. Que o bolsonarismo pegou o que ele falava Porque Bolsonaro, de certa forma, eu acho que vem de forma natural ele. Eu acho que ele era meio assim mesmo, o cara, aquele tiozão do pavê. Entendeu? E aí se explorou isso, né? E assim, teve algumas coisas, eu acho que na comunicação da primeira eleição de Bolsonaro, né, que já que vocês estão puxando um pouco para trazer aqui esse tema que vocês gostam também, mas, por exemplo, o que eu enxergo? Existia aquela demanda, acho que reprimida, desse cara, naquela época, entendeu? Porque o brasileiro médio é esse cara aí, né? O brasileiro médio aquele tiozão do churrasco,
é aquele cara que vai chegar, que assim... Faz uma piada homofóbica. Vai fazer uma piada homofóbica que não tá nem aí, não sei o que vai ligar. E é um padrão, digamos, uma persona muito presente no Brasil, que não existe. Representa muitos dos brasileiros. Acho que de 7 tios que eu tenho, 6 é igual. Então, assim, o cara que se comunicava, que se conectava, entendeu? Ele tinha essa coisa verdadeira nesse aspecto, entendeu? Então, assim, tinha esse tosquismo. Só que, assim, acho que a direita meio que pegou essa fórmula pronta do tosquismo e assim, assumiu certas coisas que por muito tempo funcionou. Eu acho que agora talvez funcione menos um pouco, mas era isso. O cara fez a arminha, o cara não sei o que, falou um discurso contra vagabundo, você é vagabundo, já foi. Então, assim... foi alçado a político da direita, né? Isso, exato. Sem um background de conhecimento real sobre o que é o movimento conservador. Alexandre Frota, que entrou um negócio assim, entendeu? Muita gente entrou nessa onda e não conseguiu se sustentar nessa onda, né? Porque se vendeu como um conservador que não era conservador. Nesse processo, foi um cara tosco que pegou a onda, né? Com a saída do Bolsonaro e a saída desse personagem grande de uma eleição, quem você acha que toma conta desse cara, deste líder, como aqui eu sou a liderança que vai guiar a direita? Você vê a direita hoje caminhando muito mais de mãos dadas com o Centrão, que era criticado há um tempo atrás. E como é que você está enxergando isso, essas novas lideranças? Porque a direita fragmentou totalmente. E não foi porque Bolsonaro saiu do poder, foi antes de Bolsonaro sair do poder. Eu acho que Bolsonaro, inclusive, no mandato dele, não honrou com muitas pessoas que botaram ele dentro no poder, deram a caneta de presente para ele, achando que ele ia revolucionar. Tem um cara que ele não fez. Tem um cara que ele não fez. Renato 38. Eu já vi uns 4 vídeos dele acabando com o Bolsonaro. Acabando com o Bolsonaro. É um mau crítico de Bolsonaro, mais do que qualquer petista. O sentimento é decepção. O sentimento que um Renato da vida tem, que outras pessoas têm, é decepção. Porque, poxa, a oportunidade, uma janela de oportunidade que se abriu, o cara sentou, teve a caneta na mão, não fez. Né? Então, assim, você vê muito isso. Dentro dessa ótica, como é que vocês que estudam mais esse processo, que entendem mais esse processo, existe alguém que vai chegar dentro desse processo? Ou você acha que a transição terá que ser feita de uma forma mais lenta, de fato, para conversar com o Centrão, trazer o poder de volta e depois, dentro disso aqui, negociar e fazer? Como acontece em muitos países na Europa hoje. A direita entrou, saiu, agora já conversa com o centro e você já tem esse diálogo muito mais conservador dentro do Centrão. Porque o brasileiro médio, ele é conservador. Ele não vota em conservador, mas ele é conservador. Isso, ou então tem o fenômeno da Bahia que eu brinco, né, que é o conservador dos costumes e comunista da economia, né? Aqui também é um pouco... É Nordeste, cara. Nordeste é Nordeste isso. Mas assim, o que eu acho, cara? Eu acho que esse nome não tem ainda, né? Tarcísio tá querendo tentar pegar esse espaço, né? Porque ele é um cara realmente mais de centro, só que ele foi eleito com a base de Bolsonaro, com o apoio dele, e ele se mantém esse aspecto da gratidão, né? Mas o pessoal sabe que ele tem certas limitações, né? O pessoal conservador de direita sabe que ele critica ele, às vezes com relação com China, né? Sim. Ou então, às vezes, uma relação, às vezes, cordial demais com a Suprema Corte, né? Então, essas coisas que geram um repulso. Mas, ao mesmo tempo, eu vou ser sincero, assim, na eleição nacional, eu acho que assim, a gente pode ter até eleição normal e outras coisas, para governador, eventualmente, para deputado, mas eu acho que a eleição nacional, eu acho que nós não vamos ter uma eleição normal. Né? Eu acho que a gente não vai ter eleição normal, assim, né? Eu acho que vai ser uma eleição extremamente manipulada, mais do que foi em 2022. Né? Eu acho que vai ter uma interferência maior do Poder Judicial. Eu acho que, por exemplo, o STF mesmo aprovou uma lei de regulamentação. Eu acho que quem entrar com um discurso mais pesado vai ter a conta derrubada. Eu acho que, por exemplo, não sei se na outra eleição para prefeito, não sei se vocês se lembram, né? Vocês se lembram, mas o ouvinte aqui, né, que está acompanhando a gente, o Twitter foi bloqueado durante mais de um mês, né? Sim. Entendeu? E Alexandre de Moraes teve uma briga com o homem mais rico do mundo. Sim. Né? Isso na época da eleição municipal. Né? E ele mandou bloquear os bens de Elon Musk, né? Tem várias coisas que estão sendo reveladas na época USAID e tal, mostrando essa influência que teve. Eu acho que a eleição da próxima, eu acho que o Lula vai ganhar. Eu acho que hoje ele tem voto para ganhar, mas eu acho que além disso ele vai ter essa força extra, né, de TSE e Supremo Tribunal Federal. Desculpe aqui, não sei se cai falar disso aqui, mas assim, eu acho que não vai ter condições normais, entendeu, disso. Eu acho que, claro,
claro, um cara que sai para deputado, eu acho que pode ganhar, acho que não vão interferir em tudo, né? Mas, assim, a interferência que eu acho que pode acontecer é no sentido de chegar assim, você fala, agora mesmo, tá um exemplo concreto agora, acontecendo agora. Nicolas subiu aí a bandeira PT, Partido dos Traficantes. Né? Porra, sensacional, comunicação fantástica e tal. Só que aí a justiça já disse que não pode votar isso. E, ao mesmo tempo, estava lá dizendo que aí pode acusar a direita de ser o partido dos assassinos. Aí pode. Agora você chamar ele de Partido dos Traficantes, não pode. Né? Então, eu acho que esse tipo de censura, eu acho que vai acontecer bastante nas próximas eleições. Sabe? Isso é algo para ter cuidado, ter em mente, eu acho que isso vai acontecer. Mas, ao mesmo tempo, às vezes a pessoa chega a um certo nível de peso que fica cada vez mais difícil fazer esse tipo de censura. Um exemplo, o Nicolas. Ele derrubou um post. Talvez em 2022 derrubaria a conta dele, como derrubou depois da eleição, né? Sim. Não sei se ele vai chegar e derrubar uma conta de Nicolas Ferreira. Não, não sei. É uma loucura. Não sei, entendeu? Se vai chegar nesse nível. Você tem o Marçal soube usar isso inteligentemente. Derrubaram a conta dele, mas ele tinha as contas de apoio que estouraram e falaram, gritaram mais alto do que a dele, inclusive. Assim, mas ele já tá inelegível, né? Não, é isso. Mas aí, torna o cara inelegível, aí vai. Mas assim, ó, eu acho que o Marçal, e eu vou fazer uma parte aqui nisso, e até para responder o que você fala, eu acho que o Marçal, ele não chegou ali para concorrer para ser político. E essa coisa dele estar inelegível para ele é uma grande vitória. Exato. Assim, ele quer escrever no curso. Em momento nenhum ele queria ser. Porque ele pegou uma coisa que ele sabia que era uma regra do jogo e ele infringiu propositalmente para ter mais alcance, sabendo que isso tornaria ele inelegível. Por quê? Porque fazia parte de um planejamento dele. E aí na cabeça dele... E tá ensinando tudo vendendo curso. Se eu fosse elegível, eu seria o prefeito. E aí agora que ele é inelegível, ele deixa qualquer dúvida. Cargo, até o de presidente ele vai dizer, me deixaram inelegível porque eu era um forte candidato a ser presidente. Era um outlier. Ele é um cara que sabe jogar muito bem quando se fala de comunicação. Até porque quando você faz uma campanha política pro Marçal, por exemplo, que se comunica, ele tá ganhando um espaço e abre um discurso para fazer uma campanha que ele não teria. É de graça, cara. É verdade. O cara vai ter um espaço na TV falando com o Brasil todo de graça, na rádio falando de graça. É um cara que... E o que ele quer, na verdade, é acabar aquilo ali e vender curso. Ele acha que ele viu a cenária de ganhar, né? E vamos lá, ele não é burro. Ele entrou sabendo que existia uma regra. O nível de investimento possível para a candidatura dele era X. Ele botou 2X, tomou uma advertência, botou 5X, tomou uma multa, botou 10X. Por quê? Porque o projeto dele é como a gente falou aqui, não é ser político. É como o Paulo falou, ele achou ali um espaço que nacionalizou ele, porque a disputa da Prefeitura de São Paulo não é São Paulo. Quando ele nacionalizado para São Paulo, ele falava, é nacionalizado, é um jogo diferente. Agora, assim... Aí carteira de trabalho, o negócio... Ele sabia fazer... Esse cara era bom pra caramba. Eu acho que o único erro dele, o único vacilo dele foi a hora que ele postou a foto na ambulância, depois de tomar a cadeirada, porque ele é um cara que se vende como antifrágil. Exato. E ali naquele momento ele se mostrou frágil. Então, assim, pra mim foi... De tudo que ele fez ali, o único erro foi esse. O resto só foi acerto pra capitalizar. E também de denunciar que o cara tinha algo e não tava no exame dele, né? No final. Mas eu digo assim, até do ponto de vista de comunicação, para o que ele isso aí não é um erro. Porque ele é um cara que atacava mesmo, batia, não tinha medo. Eu acho que a única coisa que destoou é o fato de que ele era o antifrágil, o cara que ninguém afetava, que rebatia, descia o cacete de todo mundo, e aí postou na ambulância para tomar uma cadeirada, que a gente sabe que ele não se machucou. O Datena não tem força para matar uma pessoa na cadeirada, né? Então, assim, ali eu acho que foi a única coisa que tem para você olhar no processo todo e dizer assim, porra, ele vacilou aqui. Porque de resto, meu amigo, para o que ele quer... Ele deu aula, deu show, e pode ter certeza que, assim, se ele vendia 1.000 cursos por mês de 50 mil, agora ele tá vendendo 10 mil, entendeu? Ele tá fazendo muito mais dinheiro. Mas, assim, essa coisa que você cita, né, de, por exemplo, eu acho que o Lula ele vai vencer no ano que vem, independente de qualquer interferência, certo? Eu concordo plenamente com você. Não nessa questão de interferência, porque eu acho que essa é uma seara que a gente nem gosta de entrar aqui. Mas eu acho que ele é muito forte. Se eu acreditar nisso, eu paro de trabalhar com marketing político. Não adianta. E eu acho... Se eu duvidar de urna, é melhor não trabalhar com marketing político. Eu acho que hoje ele é um candidato muito forte. Por quê? Porque ele conseguiu sequestrar uma pauta que estava 100% atrelada ao campo conservador e à direita, que é a pauta nacionalista. Isso daí ele conseguiu sequestrar, querendo ou não,
porra, quando se falava em camisa do Brasil, nacionalismo e etc., a gente só conseguia pensar em figuras ligadas à direita. E com esse imbróglio que aconteceu com os Estados Unidos, a comunicação deles soube muito bem dar a volta nisso aí, e a direita até fez merda num 7 de setembro, abriu uma bandeira americana na... Dizem que foi implantado. Meu amigo, ficou lá a marca. Se foi implantado ou não, ficou lá a marca, certo? E ele conseguiu trazer essa pauta, e eu concordo com você que ele hoje é um cara que é extremamente forte para a eleição do ano que vem. Isso é. E ele foi fortalecido. É o que muitos dizem, né? Em 2018, o Lula elegeu o Bolsonaro, e assim como em 2022, o Bolsonaro elegeu o Lula. Exatamente. Né? Essa é a questão. Porque o Bolsonaro, né, e isso é muito claro para mim, o Bolsonaro, ele entendeu muito bem quem era o brasileiro médio, certo? Mas ele apostou todas as fichas nisso. E assim, e para mim, assim, essa indecisão da direita de dizer, não, o nome é Bolsonaro, se não for Bolsonaro, não é mais ninguém. Essa indecisão, tipo, se você tirar Bolsonaro desse processo e começar a avaliar o cenário, quanto antes fizer isso, porque Lula tá acostumado, Lula quer o quê? Eu quero disputar contra o candidato do Bolsonaro. Fato. Fato. Ele sabe o que é. Esse é um cenário que ele já viveu, já perdeu em 18 e ganhou em 22. É um cenário que ele já viveu, é um terreno que já conhece. Agora você fala, não, peraí, sem Bolsonaro dentro desse processo, como é que vai ser? Eu até costumo fazer o exercício e gosto de falar muito com as pessoas. Já pensou a política brasileira sem Lula e Bolsonaro? Fica sem graça, né? Mas assim, vamos lá. Mas hoje é só isso, hoje a gente fica só nesse negócio. Mas e o Lula? Mas e o Bolsonaro? Mas e o Lula? Mas esse é um exercício interessante porque, por exemplo, você independente de posicionamento, porque você tem um posicionamento, mas você é um cara que gosta de discutir ideias, gosta de discutir o seu pensamento crítico sobre o mundo, sobre economia, sobre política, sociedade, etc. E isso hoje não existe no cenário nacional, porque assim, o bolsonarismo é tosco. Vamos lá, o bolsonarismo é tosco. Eles vivem de narrativas que não existem. E é desenhado exatamente para ser tosco. E o lulismo... Não é tosco porque virou tosco, não. E o lulismo é tosco, porque gira em torno de uma figura e de uma forma de fazer política que, querendo ou não, já está ficando ultrapassada. Então, assim, o que é que acontece? Esse exercício que o Paulo faz é muito interessante. E eu acredito que talvez a gente tivesse uma discussão muito mais inteligente se a gente tirasse o personalismo das coisas. Porque hoje o campo conservador está personalizado no Bolsonaro e o campo progressista está personalizado no Lula. E está falando qualquer coisa e vem aquele do lado de lá, mas e o Lula? Ou mas e o Bolsonaro? Aí dá vontade aí eu falo, beleza, valeu, você tá certo, tchau. Acabou. Não vou entrar nessa, entendeu? A gente não pode entrar nessa. Porque apaga as ideias, né? Deixa as ideias de lado e concentra todo o esforço em desconstruir uma figura, um personagem. Aí, do ponto de vista da comunicação, é interessante, por quê? Porque não existe nada melhor do que você botar o medo no cara. Exatamente. Porra, velho, Bolsonaro voltar, você tá fudido. Porra, se o Lula vencer, você tá fudido. Isso daí movimenta as massas. Só que do ponto de vista do debate, do ponto de vista das ideias, de você ter um projeto de país, é o pior cenário possível, entende? Exato, mas aí sempre vai entrar também, eu sou um cara que promovo, né, ideias e entendo isso e trago, né, interpretações de realidade, mais perspectivas que eu trago, mas eu entendo também que a política é feita de pessoas, de seres humanos, né? Sim. Então, assim, por mais que a gente veja todo esse massacre midiático que o próprio Jair Bolsonaro sofreu também, né? E com tudo isso e tal, que eu acredito também, que eu acho que esse negócio de golpe pra mim é conversa fiada, não teve golpe, eu acho que é golpe do batom, pra mim isso não existe, tá? Eu não concordo que acho que foi golpe nenhum, eu acho que isso, se ele tivesse sido golpe, ele não tinha nomeado o general, se ele tivesse sido golpe... Eu acho que não teve porque ele não teve apoio, eu acho isso. Minha visão é essa. Acho que não, se ele achasse alguém que embarcasse com ele na ideia, talvez ele fizesse, mas ele não fez. Exato, ele não fez, eu para os Estados Unidos, eu acho que isso é tudo conversa fiada, assim, pra realmente tirar ele da eleição. Mas assim, o que é que fica? As bases, digamos, bolsonaristas... Quando a justiça quer, ela faz de qualquer forma. Por isso, o próprio depois do documentário do Collor. O Collor caiu contra uma Fiat Elba, cara. Isso. Porque o cara comprou uma Fiat Elba com resto de campanha. O então, cheque foi de um dos caras. Eu acho que não existe nenhum político brasileiro hoje que não tenha prestação de conta. Aqui, ó. Sobrou um centavo aqui, tchau. Meu amigo, não tem ninguém que se botar chocalho em quem rouba, ninguém dorme mais ninguém. Quando quer, derruba. É fato. Assim como foi a Dilma.
Dilma foi para uma pedalada fiscal. Continuam fazendo pedalada fiscal no Brasil todo. Depois que ela saiu, legalizaram a pedalada. Legalizaram. Porque todo mundo tem que fazer. O contexto do processo político é, se eu quero, eu tiro. Se eu quero, eu tiro. Sim, mas só quero trazer outra perspectiva, para trazer isso que você está dizendo, assim, eu entendo o que você falou aí, talvez você quisesse que tivesse um consenso aí em torno de Tarcísio, mas eu entendo também um lado, digamos, eu me considero como conservador, eu não sou necessariamente bolsonarista, eu sou um cara conservador. Sim. Eu me considero Olavete, entendeu? Olavete sim, conservador sim. Olavete Bolsonaro, às vezes eu vou... isso, tem que bater mesmo. Isso, às vezes eu vou criticar, às vezes eu vou concordar e tal, mas eu entendo ele como um fenômeno político. Sim. Porque eu acho que ele representa muito do segmento realmente conservador, não todos, mas um número bem significativo. E o que acontece? A família, eu acho, que está tentando emplacar o nome da família Bolsonaro. Ou Eduardo, ou Michele. Certo? Eles sentem que é um direito da família. Já tá certo que eles estão desenhando 4 senadores. A Michele tá eleita senadora do Distrito Federal porque ela fez Damares lá. E, assim, ela fez sem aparecer. A candidata de Michele era Damares e a candidata de Bolsonaro era Flávia Arruda, no Distrito Federal. Quem ganhou foi Damares. Bolsonaro estava no palanque de Flávia Arruda. Então, assim, a Damares não foi eleita pelo bolsonarismo. Ela foi eleita por Michele. Michelismo. Pelo Michele, pelo trabalho que Michele fazia dentro do Distrito Federal. Então, assim, ela está reeleita. Aí você tem o Carlos indo pra Santa Catarina. E tá uma treta danada lá também, né? Você vê essa questão de esse bolsonarismo pensando só em salvar a pele deles. Então, assim, os caras estão travando 8 anos de mandato. Isso é. São 4 senadores lá dentro e 8 anos de mandato. Pra ficar ali criando o caso. Porque 4 votos dentro do Senado é muita coisa. É muita coisa. Então, assim, isso, mas eu acho que eu tô dizendo assim, a questão você não considera do presidente. Isso, então eles querem deixar isso aí até o limite. Mas será que eles têm a preocupação do fato de fazer alguma coisa com o presidente da República? O que eu acho é o seguinte... Eles que estão querendo negociar esses cargos de senador. Eu sou o chato. Acho que isso também, mas a questão é o seguinte, você pega na Lula, quando foi preso lá em 2018, ele só passou para Haddad no último dia da eleição. Sim. No último dia da eleição. Eu acho que foi a mesma coisa. Deu certo. Deu errado. Deu certo? Não. Então pronto. Tava cheio de gente, mas acho que na verdade é o seguinte, mas eu acho que tem uma coisa que eu vou defender. O outro que chamava de Andrade. Mas tem uma coisa de Eduardo Bolsonaro, eu sei que você tem várias críticas aí, mas tem uma coisa de Eduardo Bolsonaro que eu vou defender aqui, que eu acho fantástico. Eu acho que essa coisa que ele fez lá, dessa pressão em cima da Magnitsky, foi fantástico. Eu acho que assim, claro, você pode criticar a questão de tarifa. Mas aí foi a opção de Trump. Né? E claro, obviamente, o governo Lula vai aproveitar isso e vai descer o cacete. Eu acho que Eduardo Mas assim, Bolsonaro a Magnitsky, eu acho que foi a maior coisa que fez para a direita brasileira. Mas vamos lá. Agora, a questão das tarifas, que realmente vai ter um impacto. Meu contraponto ao que você fala é o seguinte, para mim, o maior cabo eleitoral que Lula arrumou foi Eduardo Bolsonaro. Ponto final. Cara, assim, como é que você faz um país inteiro pagar por conta de uma questão específica familiar? Ele vende a ideia de que a gente está lutando, lutando por uma liberdade maior, a gente está querendo tirar políticos que fazem mal ao país. Bicho, o brasileiro médio não tá nem aí pra essa porra. Eu digo mais, 80% da população da gente tá pensando assim, ó, como é que eu vou fechar o ano fazendo meu Natal, comendo peru e dando presente para meus filhos? Como é que eu vou conseguir juntar o dinheiro pra comprar do Brasil tá assim. Aí você pega uma pauta que vai afetar a economia nacional e transforma isso em um trunfo político. Cara, eu falo para você de coração, eu não tenho dúvida nenhuma que 90% da retomada da popularidade de Lula é devida a Eduardo Bolsonaro. E ninguém apaga isso da minha cabeça. E digo mais... Porque às vezes a melhor forma de você derrotar o adversário é você não cutucar o adversário. Deixa o adversário se... Não, eu sei, mas assim, mas a questão está pensando só questão de política. Eu tô pensando nos números, pensando em questão eleitoral. Não, mas eu digo assim, os indicadores e os números, todos eles, sem exceção, mostravam Lula em queda há muito tempo. Você acendeu uma fogueira. Lula vinha com um discurso já dizendo assim, talvez eu não tenha mais saúde, talvez eu não tenha mais idade para concorrer. Ele já vinha com um discurso de dizer assim, ó, estou me preparando para procurar um sucessor. Isso sumiu. Acabou, ninguém fala mais disso. Você tem ele correndo dizendo, tô bem de saúde, tô inteirão. Já disse que vai ser, cara. Tudo bem, mas eu vou fazer o contraponto a vocês aqui. O que eu acho é o seguinte, vocês estão trazendo a perspectiva eleitoral. Sim. Eu estou pensando na perspectiva mais institucional. Eu acho o seguinte, hoje, o Supremo Tribunal, como está,
já é muito similar ao que acontece na Venezuela. Hoje, tipo assim, o Tribunal Eleitoral, o Supremo Tribunal Eleitoral 2022 foi majoritariamente favorável a um lado. Só censurou o documentário que não tinha sido exibido no Brasil Paralelo. Foi pra cima de várias Gazeta do Povo, foi pra cima de Revista Oeste. Você não podia, em 2022, dizer que Lula era um descondenado e que ele era descondenado. E você podia chamar Bolsonaro de genocida. Então isso não é equidade de partes. Você não podia dizer que Lula era amigo de ditador, que ele era amigo de ditador, de Nicolás Maduro, de Ortega, e Lula e Bolsonaro você podia chamar de pedófilo. Então, assim, não houve uma eleição normal. É isso que eu quero dizer, assim. E se a gente não tiver uma pressão em cima, o que o ideal realmente, eu acho, para mim, a pauta mais importante do Brasil, para mim, minha concepção. Eu sei que eleitoralmente não é. Entendeu? Mas eleitoralmente, o impeachment de Alexandre de Moraes, para mim, não tem nada mais importante no Brasil. Eu vou fazer um contraponto. Em termos populares, não é. Eu vou fazer um contraponto. Eu vou fazer um contraponto ao que você está falando aí, que é o seguinte, ó. Política, e isso aqui Paulo sabe mais do que eu, que Paulo é um cara muito mais político que eu. Política não é sobre branco e preto, é sobre cinza, certo? Isso aí. O Lula é um cara que sabe ser político. O Bolsonaro pode ter sido errado, isso daí eu não vou entrar no juízo de valor. Pode ter sido errado a forma como ele foi tratado pela justiça, pelo STF, pela imprensa, etc. Pode. Não quero saber. Não é um problema meu, porque eu não tô nem aí pra política, cara. Meu negócio é comunicação. Mas assim, é natural, porque não existe lei mais séria do que ação e reação. Você dá um murro aqui, a mesa lhe dá um murro de volta. Ele, durante os 4 anos de mandato dele, testou todas as instituições, brigou com a imprensa 24 horas por dia. Tu queria o quê, velho? Que a galera, como o pessoal fala, vai subir no morro com um fuzil. E tem um detalhe ou que a gente com tá flores, completamente assim, ó. com fuzil. Ele subiu com fuzil e recebeu o fuzil O de volta. Supremo não acordou da noite pro dia dizendo assim, ó, vamos fazer isso aqui. Ele já vem fazendo isso há muito tempo. Eu sofri, por exemplo, eu me formei jornalista, 2 anos depois, Gilmar Mendes foi lá e não precisa de diploma de jornalismo para ser jornalista. Ou seja, foi uma decisão suprema, meu amigo. Isso, Eu poderia me incomodar? Poderia, mas a decisão é suprema. O problema é nosso de que colocamos os deputados lá, os senadores lá, os presidentes lá que indicam. É muito menos os políticos. O problema a mim é a questão institucional da Suprema Corte. Me entenda. Eu acho que isso aí, hoje eu acho muito pior Alexandre de Moraes, o que faz Alexandre de Moraes, o que faz o STF, do que faz Lula. Mas, cara, Lula tem intimidade, eu acho. Então vou fazer um exercício. Quem faz esses caras serem aprovados são gente que você votou. A gente está falando... Quem votou foi o PT, né? Botou 8. Não, a gente está falando de Alexandre de Moraes. Vamos lá. Pega a sabatina dele no Senado e veja quem foi que estava lá aplaudindo a chegada dele. Então, assim, isso é natural, é simples. É simples. Não teve discussão com o nome dele quando foi colocado. O nome dele não. Aliás, nenhum nome que foi indicado por ninguém barrou. Todo mundo deixa ninguém isso, eu sei. Isso, mas eu acho que tem que ter um remédio constitucional agora. Eu acho que essa pressão que o Eduardo está fazendo é fundamental para a democracia brasileira. Eu acho que isso, mas acho que é questão da democracia. Você tem campanha eleitoral. Campanha eleitoral, concordo com vocês. Campanha eleitoral, concordo com vocês. Teve um desgaste, ele subiu a popularidade, ele pegou essa pauta do nacionalismo. Isso eu concordo com vocês. Mas a questão democrática, a questão institucional, eu acho que é o seguinte. O que o Supremo tem feito no Brasil é algo similar da Venezuela. Mas, Lucas, é algo assim. Os ministros supremos não podem ser o partido político. Você está me mostrando 1000 vezes pior do que Lula faz. Eu estou falando do que levou lá. Escute aqui. Eu estou falando do que levou lá. Por exemplo, se nós escolhêssemos melhores deputados, melhores senadores, talvez essa resposta seria diferente. Por exemplo, veja, por exemplo, a sabatina, o discurso de Damares para Flávio Dino. Pode ver. Flávio Dino é do PCdoB, irmão. Tem que criticar. É péssimo. Mas você entende? Exato. Mas você entende? É isso que eu tô falando. E aí também, Moro fez um papel ridículo lá com o Dino. Todos, foi ridículo todos. Essa aqui é a questão. Essa que é a grande questão. Você não pode reclamar. E isso eu sei, mas é que tá. Mas eu acho que o ponto que eu quero trazer é o seguinte: é o que eu acho que o que Eduardo Bolsonaro trouxe. Veja só. Não vai só concluir aqui assim. O que eu acho que Eduardo Bolsonaro trouxe foi a chamada alavanca, o leverage, negociação. Certo? Então o que acontece? Quando você tem um presidente, um ministro supremo sancionado com a Magnitsky, meu irmão, tipo assim, você tá lá terrorista, você tá lá narcotraficante, você tá lá oligarca russo, você tá lá esses caras sancionados e tá lá Alexandre de Moraes no meio, meu irmão. O cara vai daqui a pouco vai perder o cartão de crédito dele, vai perder o negócio e tal. Então, isso aumentou a pressão enorme no Supremo. Então, assim, e os outros estão aumentando também. Aí a gente tem assim, mas a pressão do Supremo tem que aumentar mais e mais. O que isso muda? O que isso muda na maioria da população brasileira médio? Mas veja, você pensando eleitoralmente, tá certo, não muda nada. Mas isso é uma briga pessoal de Alexandre como democracia, mas se liga. É interessante porque veja como você fala e veja o que Paulo tá falando. Você
transforma pensar eleitoralmente em um plano secundário e fica colocando a ideia de que o cara tá sancionado como algo que é muito mais importante. E eu digo a você, cara, sem medo de errar, não existe nada mais importante do que pensar eleitoralmente, porque a única forma que você tem de pegar, por exemplo... encampar sua ideia. Edmundo Gonzalez não ganhou na Venezuela? Edmundo Gonzalez ganhou na Venezuela. Eu sou defensor. Pensa de campanha contínua, cara. A gente já tá trabalhando a campanha em 2028. Mas é isso que as pessoas não compreendem. A única forma de institucionalmente você fazer o que você quer, um impeachment de Alexandre de Moraes, é pensar eleitoralmente, amigo. Se você não fizer isso, você precisa de... Digo a você... Você acha que o Supremo vai aceitar um cara que seria para deputado que bata forte no Supremo? Digo a você. Senador, não vão deixar você. Vão deixar Superman sair para senador lá em Minas Gerais? Digo a você, ó. Mas Marcelo Van Hatten sair para senador? Não sei. Digo a você. Não sei. Não, agora, a gente pressão nos caras, a gente pode fazer o seguinte, a gente pode pegar esse corte, você dizendo que não sabe se pode, e aí ano que vem, se eles saírem, a gente junta as duas coisas. Pronto, junta. E faz um agora também se sair, agora você vai no gosto também. Se não sair, eu também faço. De direita também, sendo caçado, sendo caçado, conseguindo. Não, eu faço também. Você botou a peruca, transfobia, então não pode mais sair candidato. Eu faço o corte. Isso pode acontecer, né? Eu faço também o corte, porque eu quero audiência no final aqui, tá ligado? Eu não tô afim de ter razão aqui, é um papo de debate. Mas veja só, volto a falar. Se você não pensa eleitoralmente, bicho, tem quanto tempo que Moraes foi sancionado com a Lei Magnitsky? Quantos meses? Agosto, né? Foi agosto. Agosto, setembro, outubro, novembro. 4 meses. A vida desse cara não vai mudar nada, amigo. Vai mudar. Ele não vai... Ele não Júlia Babalusa já saiu de Portugal, foi agora na Argentina. Isso não mudou? Ele não Isso pode mudou. Ele não pode ir para os Estados Unidos, beleza, não pode. Ele não pode ir para a Europa também. Não pode ele não pode ir para... Mas o cara tá aí, bicho. Ele tá aí. Mas tá no inferno dele. Você acha que a mulher dele não tá enchendo o saco dele lá em casa? Veja só. Você acha que a vida dele não tá no inferno, meu irmão? Veja só. Tá transformando no inferno a vida dele. Se ficar 2 anos assim, você acha que o cara aguenta? Se tem uma frase que eu gosto pra caramba e que foi falada no filme Tropa de Elite, aí no final ele fala assim, o sistema se reorganiza. Isso, claro. Meu amigo, exato. Se o cara, se o cara for útil ao sistema, e isso daí não tem ideologia, essa coisa de, porque o cara que tá lá à direita... Quem sabe será negociado isso. Tudo é negociado, irmão. Esse decreto sair para os senadores serem eleitos. Lucas, você sabe quem tem ideologia? É quem tá lá na base. É isso aí. Quem tá lá na base. A grande maioria dos políticos tem uma ideologia porque é útil para eles estar no poder. Isso. A gente que convive com os caras ali, de perto, em altos níveis e baixos níveis, seja num cara que concorre a vereador numa cidade aqui, ou um cara que concorreu a senador por um estado grande, que a gente já conviveu com essas pessoas, a ideologia é uma coisa muito mais de quem tá na ponta. Isso eu sei, mas eu tô dizendo o seguinte, o que eu tô querendo dizer é o seguinte, é que a gente tem instituições brasileiras aparelhadas e partidarizadas. Eu digo assim, Edmundo Gonzalez não ganhou na Venezuela? Não fez 70% dos votos? Mas se ele levou, não. Por quê? Porque a corte é chavista. Eu vou citar um cara que tem uma corte que é petista. Eu vou citar um cara que você gosta, que você já falou pra mim que você gosta, que é Renato Trezoitão. E ele falou o quê? Todas as opções que Bolsonaro teve pra indicar de cargos importantes, judiciário e afim, ele indicou a galera da esquerda. Então, irmão, vocês escolheram errado alguém. E Renato tá certo nisso aí. Renato tá certo em muitas coisas. Isso aí tá certo. Assim, foi péssima de escolha de Bolsonaro. Bolsonaro escolheu péssimos, tanto André Mendonça quanto o Nunes. Agora o Nunes, ele não escolheu. O Nunes, ele estava para sofrer um impeachment, porque ele estava numa pressão no impeachment, ele botou o Nunes para acalmar o Centrão e o Centrão apoiar ele não sofrer impeachment. Que foi uma péssima escolha. Então vamos lá. Foi uma péssima escolha. Vamos lá. Não é que o sistema é contra o conservadorismo. Não, é que bolsonarismo... Bolsonaro fez muita cagada. Quando vocês tiveram a oportunidade de equilibrar o peso da coisa, vocês não souberam fazer. Eu penso assim... Não, mas eu não sou aqui. Eu sou um bolsonarista, não. Conservador, porque eu falo do campo conservador. Tô dizendo assim, quando o campo conservador apoiou alguém e colocou essa pessoa lá, essa pessoa que representava o campo conservador simplesmente resolveu tomar decisões que vocês consideram equivocadas. Eu considero, né? Então, assim, bicho, eu acho que eu não posso estar há tanto tempo trabalhando em algo que eu não acredito. Porque se eu, por exemplo, agora imaginar que... Pronto, eu vou citar um exemplo aqui. Já que a gente entrou um pouco nessa seara política, até porque o tempo tá voando. Né? Mas assim, ó... Se a gente volta depois aqui... Deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu tive um candidato, certo? Do campo conservador,
alinhado à direita, num partido que estava alinhado à direita, que fez uma campanha antipetista, que tinha todos os problemas do mundo que você imaginar na justiça, e ele, por mais que o lado petista, à esquerda, tivesse fustigado todos os processos, tentado mexer todos os processos, ele, contrariando todas as expectativas, foi para a eleição completamente elegível. Isso. Entende? Não, acho que não estou falando de uma cidade pequena, não era uma roça. É uma cidade importante. Então, assim, eu não consigo enxergar, certo? Todo mundo tem suas preferências, não existe nada isento de viés. Exatamente. Não existe nada isento de viés. Eu nunca disse isso. Agora, esse complô, certo? Eu nunca vou concordar com isso. Eu acho que quando o campo conservador teve a oportunidade de equilibrar as coisas, se escolheu um cara que, pelo contrário, além de não equilibrar, ainda fustigou todos os poderes. Bicho, isso. Política é sobre você conviver bem. Vamos lá. Você está no poder executivo, conviva bem com o Congresso e conviva bem com o STF, porque você consegue fazer as suas coisas acontecerem. Isso, e outra coisa que a crítica que o Olavo fez a Bolsonaro na época, que eu concordo plenamente, né? Que ele dizia que o Bolsonaro ele ficava muito fustigando os inimigos, mas não fazia ações concretas. Exatamente. O que ele ia ter feito era ações concretas e falar menos e fazer mais. Isso, porque ele é aquele cara que tá com a arma e fica assim, eu vou lhe dar um tiro, viu? Eu vou lhe dar um tiro. Aí o outro cara chega e pá! Foi um pouco, exatamente. Um pouco isso. Mas o Bolsonaro dizia que é o que o Trump tá fazendo agora. Trump está amarrando as mãos dos inimigos. O Bolsonaro não fez, mas é que é passado, isso é história, isso acabou. Mas hoje, daqui pra frente, eu acho que eu tô apoiando, tipo assim, a medida especificamente é do lado do Bolsonaro, de realmente buscar as magníficas, buscar as sanções, esse visto mesmo de Barroso. Barroso mudou totalmente, pô. Barroso não sentiu visto, ele tem a vida lá dos familiares dele, pô, os filhos dele moram nos Estados Unidos, ele adorava, uma das coisas que mais gostava de fazer é ir para a universidade de topo lá, ficava lá, que ele é muito vaidoso, né? Gostava de falar e não sei o quê. Ele não pode mais fazer isso. Ele tem lá um imóvel de 22 milhões, que ele não pode fazer nada, ele não pode ir lá visitar, entendeu? Então, assim, o cara sofreu o impacto. E Alexandre de Moraes também. Tipo assim, Alexandre de Moraes, se ele vender os imóveis que ele tem aqui, a pessoa que ele compra dele é sancionada pela Magnitsky, então ninguém vai querer vender pra ele. Então, assim, é essa a situação. Então, tipo assim, eu acho que a gente precisa pacificar o Brasil. Para pacificar, eu acho que precisa ter esse processo dentro da Suprema Corte. Porque a gente precisa transformar o Supremo normal. Então, assim, vai ter agora, liberou a vaga de Barroso. Eu apoio, tipo assim, que a direita devia apoiar um cara do Centrão. Que nem na época botaram, empurrar para não botar o outro cara que vai ser o Messias. O Messias. Subiu no telhado. Quem tem maioria hoje para decidir se o cara é aprovado ou não? O Centrão. Isso, mas eu acho que a direita devia apoiar o candidato Centrão. Agora o problema é que é Pacheco também é uma merda. Mas se tivesse um outro cara, não, que não seria Pacheco, pô. Bote qualquer um de vocês aí, pô, pra pelo menos não ser Messias, porque Messias, assim, Lula tá botando praticamente a corte toda alinhada a ele, pô. Ele botou o advogado dele, botou Dino, que é um comunista radical. Tipo assim, de partido mesmo, era do PCdoB, mas era um cara muito mais petista que muito. Mas se você tivesse o poder de indicar um cara, você ia botar um cara alinhado ou contra você? Eu colocaria um cara alinhado, porra. Lula realmente fez certo. Agora a questão é quem fez. Quem errado foi o Senado, quem botou um cara contra ele e indicou contra ele foi Bolsonaro, porra. E isso não, pô, também vai dizer que é comprar a Globo aí, comprar os meios de comunicação também. Mas assim, o nosso andar da carruagem. Vai ter que fazer outro. A gente vai ter que fazer um programa. Eu acho bacana isso. Mas assim, a gente tem vamos adaptar nossa brincadeira do pimenta de cheiro, pimenta malagueta aqui, que a gente fala muito assim de alguém que se comunica muito bem, pimenta malagueta. Alguém que se comunica mal, que faz uma comunicação péssima hoje, um político, um governo, qualquer situação, a rede, tá fazendo mal. A gente vai criticar, é o pimenta de cheiro. E o pimenta malagueta é alguém que se comunica muito bem, que, pô, vale a pena você acompanhar esse político, vale a pena você acompanhar essa comunicação. Quem que você tem assim em mente que você pode dizer assim, pô, eu gosto muito da comunicação deste fulano e eu não gosto muito da comunicação desse? Seria legal até você manter dentro do campo conservador, isso, até pra galera ver quem tá fazendo uma boa comunicação e quem tá indo pelo caminho que você considera ruim, até pra ser uma advertência, né, de não fazer. Eu acho que dentro do campo conservador, eu acho que Nicolas realmente é um fenômeno, né? Sim. A gente tem uns números que comprovam, ele fala, e ele não faz nada assim de, acho que é pimenta malagueta, né? Ele não faz essa...
uma grande evolução, mas assim, ele fala bem, ele tem uma postura boa, ele acho que roteiriza bem os textos dele. Traduz bem o que as pessoas pensam, e ele consegue captar. Eu acho que a capacidade dele é de captar o sentimento. É muito monitoramento. Muito monitoramento. A galera do marketing até vários deputados não conseguem fazer isso. Mas é isso. Eu acho que mas Van Hatten é inteligente. a inteligência de você monitorar o que está sendo discutido, você traduzir aquilo e falar. Alguém falou comigo ontem assim, porra, Nicolas ainda não se posicionou de forma contundente sobre a mega operação. Foi em algum grupo que eu tava. Sobre essa mega operação, não sei o que. Aí o outro falou assim, ele tá esperando apurar tudo que tá sendo falado para construir o discurso através disso aí, que eu acho que é o certo. Tá sendo consolidado. Que é o correto. Traduzir os anseios das pessoas. Ele tá monitorando, ele tá percebendo isso. Da esquerda também eu acho que tem discurso realmente a comunicação muito boa, acho que Jones Manuel. Sim. Agora já, ele, eu acho que é um cara que tem chances de se ele sair para presidente, ele vai fazer estrago, velho. Rapaz, era uma pauta que eu queria ter discutido mais aqui, é sobre ele, porque assim, eu acho que ele faz uma coisa, né, uma desconstrução de um discurso que foi perpetuado durante muito tempo pela direita, que é o cara acusar o comunista de ser um cara woke, né? Ele não... É um cara sem testosterona, é um cara gordinho, o cara tem presença, né? Meu irmão, o cara desconstruiu tudo isso. O cara, de repente, ele era magrinho, né? Mas de repente apareceu forte pra caralho. Chama todo mundo pra porrada. Exato. Então, assim, é interessante. Eu acho massa você conseguir fazer essa análise, porque você aí tá fazendo uma análise isenta do ponto de vista da comunicação. Você discorda do pensamento ideológico dele, mas você entende que ele se posiciona bem, faz bons contrapontos. E aí, assim, ele participou daquela brincadeira que tava rolando muito no YouTube, né? 30 contra 1. Aí era 30 conservadores contra um comunista. E um cara lá fala assim, vamos pra porrada. Aí ele, bora agora. Aí o cara fala, não, em novembro. Aí ontem, ou foi anteontem, 1º de novembro, né? Ele postou o vídeo fazendo sparring com o cara. Bora, fulano, chegou novembro. Tal. Então, assim, é um cara que sabe usar a comunicação a seu favor. Porque, querendo ou não, a gente não pode ignorar que a rede social, ela pega o cara pelo entretenimento. Se ele chegar ali e só cuspir ideologia, ele não vai chamar a galera pra ir. Então, assim, é um cara que tá sabendo fazer... E tá formando pessoas também. Tá formando pessoas. Porém, eu já acho que no Brasil não há espaço para um cara como esse sair como presidente e fazer um estrago. Eu acho que, até por tudo que se falou de comunismo nos últimos anos, ele é um cara que vai ser extremamente nichado. Vale muito mais a pena, no meu pensamento, um cara desse puxar uma candidatura de deputado federal e arrastar 3, 4 com ele, entendeu? Isso eu sei, mas diga assim, ele não ganha. Com certeza, não ganha. Mas federal, assim, ele ganha e arrasta 3. Mas se ele fizer lá, se ele conseguir botar 8, 10%, ele leva quantos deputados federais? Tem isso também, entendeu? É igual Renato Azultão. Renato Azultão nunca ganha. Renato Azultão, se ele saísse, ele nunca vai ganhar. Mas Renato Azultão, eu acho que o pessoal fala, vai fazer 1%, 2%. Renato Azultão, se sair, ele consegue 8%, fazer mais que Enéas. 8%, 10%, 12%. E ele leva quantos deputados aí? É esse que é o ponto que eu acho. Mas veja só, que Jones é a mesma coisa. Mas veja só, você tem que pensar eleitoralmente. E aí, eleitoralmente, é o seguinte... Eu não dou meu voto a Renato 38. Vamos dizer que eu seja alinhado ao campo conservador e goste dele. Mas eu não dou meu voto a ele para presidente porque eu tenho certeza que ele não ganha. Pronto. Certo? Eu não dou esse voto, mas tem um voto. Aí eu escolho, por exemplo, o Tarcísio. Mas ninguém quer perder voto de presidente. Porém, entendeu? Se ele sair a deputado federal... Para deputado, para vereador. Para presidente, você não tem voto. Porém, se ele sair a deputado federal, eu faço na minha conta. E o eleitor, ele é burro para umas coisas, mas ele é esperto. Pô, eu faço a conta na minha cabeça que para deputado federal ele ganha. Então ele não leva meu voto de presidente, mas ele leva meu voto de deputado. Você entendeu? Então falta para esses caras fazer essa conta. Esse voto de protesto, ele vai pro legislativo, mas ele não vai pro executivo. Por exemplo, quer ver aquele cara aqui... Ninguém quer o cara que assim, que você não tem controle pra você, esse cara vai ser um bom gestor. Não dá. Isso, eu sei, mas porque ou você tá dando um voto de protesto, ou você tá dando... por exemplo, aquele cara que tinha lá que falava como é glória a Deus, como é que era? Daciolo, Cabo Daciolo. Daciolo fez o quê? Fez 4, 5%. Sim, mas é isso. É muito, pô. Mas é isso. Um cara que só ficava... Mas veja só, se você candidata um cara desse ao Senado, ele dá trabalho. Se você candidata a deputado federal, certo que ele tá eleito, entendeu? É isso que a gente precisa entender. Porque assim, ó, e aí eu tô falando aqui, consultoria gratuita pro seu projeto, é o seguinte, é muito mais inteligente um cara como o Renato botar 3 pessoas junto com ele na Câmara e começar a fazer um movimento ali, do que ficar indo toda vez pra presidente, como o Enéas fazia, e batendo e voltando, porque aí você não faz porra nenhuma, entendeu? Então assim, o cara com... Mas Enéas também não elegeu alguns deputados? Não, mas eu tô dizendo assim, pensando que essa candidatura a presidente é só uma coisa para aparecer. É muito mais interessante o cara ter lá uma estrutura para criar um movimento do que ficar batendo e voltando, entendeu? Então, assim,
é um cara que, voltando para o Jones Manuel, é um cara que já entendeu o jogo, ele não faz esse movimento que ele fez sem entender o jogo. Ele pode sim dizer que vai ser candidato a presidente aí durante um bom tempo Isso é candidato e chegar lá e sair a federal, sacou? Isso pode ser também, claro, mas assim, outra coisa que eu penso também é o seguinte, que vamos supor, ele sai. Se ele saísse, digamos, e ele consegue puxar, digamos, o governo, se o Lula ganhar, ele fizer, vamos supor que ele saia dessa faixa de 3%, 4% e faça 8%, 10%. Se ele, não estou dizendo assim, não é ganhar, pô. Sim. Mas um cara que normalmente você espera que ele faça 3 a 4. Sim. Aí se ele fizer 8, e já é uma vitória da porra, faz 8 e tal, 12, ele consegue barganhar depois para ser o ministro do governo Lula. Porque o próprio Renan do MBL, né, o Renan Santos, ele é um cara que tá apostando nisso. Ele não vai tirar. Eu sinto que ele não vai tirar. Eu converso com algumas pessoas do MBL e assim... Ele vai lançar, exato. Ele vai lançar e vai manter, né? Isso, mas ele vai também fazer deputado. E vai fazer muitos porque, assim, diferente do que o Jones Manuel faz hoje, que ele é um cara do porte de muitos que estão no MBL, né? Do ponto de vista de comunicação e de tamanho eleitoral, ele é igual a muitos que estão no MBL em diversos estados. Só que ele, dentro do movimento que ele faz, ele não tem um cara para centralizar e ter outros Jones descentralizados. Já o Renan, não. Pô, o Renan tem o Kim, tem o Arthur. Aqui na Bahia tem esse moleque que se elegeu aqui, o Sandro Filho. Tem outros meninos aqui que estão fazendo um trabalho de fuder, tá ligado? Então, assim, ele consegue se alçar e manter a candidatura porque ele tem gente para eleger fora. Isso. Já o Jones, o grande problema é ele capitanear um movimento desse para sair como presidente. Quem é que vai fazer a base dele? Para quem ele vai transferir esse capital? Acho que ele tem uma base, eu acho que ele tem. Mas entenda... Ele sabe que... Renan sabe que não vai ganhar. Mas entendo o que eu tô falando. Se ele fizer apesar de ele ter pessoas que ele pode estar preparando para isso, essas pessoas ainda não têm a estatura e a musculatura para fazer a coisa acontecer. Porque eu acredito, por exemplo, que o Renan vai pontuar acima de 4%. Eu acredito, eu acho. Eu acho que ele fizer de 4 para cima de vitória. O Partido Missão vai ter acima de 4%. E isso daí já abre um espaço gigantesco na mesa pro cara, independente do posicionamento dele. Maravilha. Não é? E aí? Bora fazer aqui a última... Rodada? Vou fazer 2 perguntas para você. Ixi, agora é bomba. Que você precisa responder de bate pronto. Primeiro, para um político ser hoje considerado conservador, o que é que ele não pode fazer? O que ele não pode fazer? O que ele pode fazer, o cara vai ter que estudar, porra. É o mínimo, né? Eu acho que ele não pode ter um discurso, né? Acho que pró-brandido, né? Então, assim, de relativizar isso aí, essa operação mesmo de ficar escândalo. Acho que não dá para ser abortista também, né? Eu acho que são 2 coisas mínimas, né? E obviamente, ele não pode ser socialista, né? Isso aí é o básico, né? Boa. E agora, a pergunta que eu faço para todos os convidados que vêm aqui, que é a eleição de 2026 em uma palavra para você. Uma palavra difícil. Depois você pode escorrer, mas primeiro tem que falar uma palavra. Então, vou falar fraude. O cara é polêmico, né, velho? É polêmico. Até o final. Esse vídeo vai cair. Esse vídeo vai ser derrubado. Esse vídeo vai ser censurado pelo STF. Vai ser derrubado. Perseguição. Perdemos o canal. Cara, perseguição. Eu acho muito incrível como a gente consegue dialogar aqui. Eu acho foda como a gente consegue dialogar com a galera de todos os campos e dar papo, rende assunto. Fale pra galera agora onde é que eles podem te encontrar, onde é que eles podem comprar seu livro. Isso aí. Fique à vontade. Valeu, pessoal, aqui. Não tava falando aqui muito, olhando para vocês, mas obrigado, em primeiro lugar, por estar com vocês aqui. E se vocês quiserem me seguir, né, minha página no Instagram, que é o que é mais forte hoje, chama História Sem Marcos, né, como deve aparecer aí uma tarjinha aí. Eu comecei também o canal no YouTube, que tá pequenininho ainda, mas eu tô postando uns conteúdos antigos de Rios lá. Esse livro você acha em qualquer dessas, não sei se quem é o pessoal conservador conhece, a livraria do Grupo Sedete, né, que é outra coisa que a gente vai falar outro dia. Mas a livraria do Grupo Sedete, ou também, que é qualquer uma, né? Você tem essas livrarias aí desses influenciadores todos de direita aí. E tem também na Amazon. Na Amazon você acha também, e eu acho que vocês vão gostar, né? Basicamente o que eu faço desse livro, que a gente acabou não falando nada do livro, mas eu fiz uma leitura, né, de vários livros didáticos e refutando, né, alguns desses pontos, né, alguns desses dos principais argumentos, eu trago uma outra perspectiva, né, disso. Então,
Quem quiser me siga lá, eu acho que eu também vou ganhar alguns seguidores, posso ganhar alguns haters aí também, o hater seja bem-vindo. Vai ganhar de Mas tudo. Vou ganhar muitos O haters. importante é que E, movimente a aí, rede. e se você for hater, comente lá, compartilhe também, que ajuda bastante a engajar, né? Ajuda a engajar, né? Meu povo, a gente vai ficando por aqui. Valeu. Até a próxima. Valeu.